Oi, boa noite. Tudo bem com você? Vamos começar a nossa live. Hoje vamos conversar com a Márcia Esteves Agostinho. Ela é pesquisadora, autora do livro Por que Casamos? Livro da editora Almedina. A Márcia já está aqui. Vou te chamar, Márcia. Espera aí só um minutinho. Tá aqui, ó. Heron, que legal que você está aqui, obrigada. Essa live muito interessante, por que casamos? Acabei de. Já, pronto, pronto. Entrei. A Márcia entrou. Ah, Vou falar uma coisa para vocês, gente. Eu vou tirar os comentários, sabe por quê? Porque eu falo com um, não falo com o outro, e aí eu fico sem graça. E deixa eu ver se eu consigo tirar os comentários, né? Não sei. Até para a gente também ter uma linha de raciocínio. Não sei, eu tiro os comentários, não estou conseguindo achar. Até para a gente ter uma linha de raciocínio e não se perder. Aqui, pronto, peraí. Desativar comentários. E eu vou também. Pronto. Eu desativei os comentários por causa disso que eu estou falando. A gente quer falar com todo mundo, agradecer a presença, e aí a gente acaba perdendo o fio da meada. Então, para fazer uma live que seja melhor também para você que está assistindo a gente, por isso que a gente tirou os comentários, mas no final da live nós vamos. Ai, a gente não consegue parar de mexer no cabelo, né? Mulher é fogo. No final da live, a gente vai abrir os comentários, a gente vai abrir para vocês fazerem as perguntas que vocês quiserem para a Márcia. Certo, Márcia? certíssimo. Obrigada por você ter aceitado o nosso convite para estar aqui. Eu que agradeço. Fica bem legal aqui, pronto. E foi muito bacana reencontrar a Márcia. Nós estudamos juntas no colégio, então a gente se conhece há bastante tempo e sempre admirei muito a Márcia como estudante e também como profissional. Ela está fazendo uma carreira belíssima, uma carreira acadêmica. Aliás, deixa eu já começar te perguntando, Márcia. Antes da gente começar propriamente dita a falar sobre o livro Por que Casamos, eu queria saber um pouco mais de você. Você é casada, mãe de 2 filhos. Qual a idade deles? É um menino e uma menina? É um casal de adultos, né? Juliano tem 25, Mariana vai fazer 23 já daqui a pouco. Eles crescem, né? Mas, como você estava falando antes, né? Eu acabei fazendo uma carreira acadêmica, né? Primeiro porque, como você bem lembra, eu sempre gostei de estudar, né? Tipo, Muito. Você sempre foi extremamente estudiosa. minha atividade preferida, meu hobby e meu trabalho, né? Então, eu fiz primeiro engenharia química e depois fiz mestrado, doutorado em engenharia de produção. E eu não sei se vocês que estão nos ouvindo aqui sabem disso, mas engenharia de produção no Brasil é meio ciências sociais, sabe? Não sabia. A gente tem uma pegada bem ciências sociais, então eu já estava, desde lá do início, meio contaminada por outras coisas, por outras disciplinas menos hard, né? Tanto é que agora eu estou fazendo um doutorado em História. Como se não bastasse um doutorado em Engenharia, eu estou fazendo um doutorado em História também, Está fazendo né? um doutorado na Universidade de Rochester, nos Estados Unidos. Isso, exatamente, no estado de Nova York. E espero terminar no que vem, enfim. Mas, além dessas credenciais acadêmicas todas, né, que a gente está falando, eu acho que tem uma coisa tão importante quanto que me autoriza a escrever um livro desse, ou os outros que eu já escrevi, os tantos que eu ainda pretendo escrever, que é, eu tenho um talento muito especial, sabe, Adriana? Eu tenho um talento de me cercar de gente muito interessante e que acredita em mim. Você é uma delas, né? Sem dúvida, mas você só tem esse talento porque você tem muito a dizer.
Olha, e tem uma outra pessoa além de você que hoje eu preciso fazer esse agradecimento, esse reconhecimento, que é o meu grande amigo e editor também, Dionísio da Silva, que ele foi o primeiro a acreditar no projeto desse livro, né? E isso já foi há 10 anos atrás, e agora ele me convidou para uma segunda edição, né? E Dionísio, eu não sei se todos conhecem aqui, ele é um escritor já premiado, bastante reconhecido, com mais de 40 livros publicados. E no ano passado, em 22, ele foi indicado para o Nobel de Literatura. Não é chique isso? Nossa! É pouco divulgado, mas Dionísio da Silva é indicado ao Nobel de Literatura em 22. E ele é meu amigo e meu editor, então tem muita honra. Nossa! Parabéns, Dionísio. Sucesso. Tem um vídeo dele no Instagram da Márcia. O Instagram dela é @Márcia Esteves Agostinho. Não tem o vídeo dele? Eu conheci a partir do seu vídeo. Ele é da editora Almedina. Exatamente, ele é da Tá. editora Almedina, né? Que é a editora do seu livro. E agora, esse livro é a segunda edição, porque você já vendeu 5.000 cópias desse livro, não é isso? Quase isso, mas o livro, a primeira edição, há 10 anos atrás, só que é uma edição comemorativa, né? Ele tinha outro título, né? O título era Vínculos, né? Só que era um título mais abstrato, né? Mais geral, e nós chegamos à conclusão que merecia um título mais direto ao ponto, né? Então, escolhemos por Casamos. Todo mundo quer saber por que casamos. Agora, conta pra gente, inclusive, Márcia, por que você resolveu falar sobre casamento? Então, Adriana, eu acho que todas nós, ou todos nós, nós falamos em casamento. Não tem como não falar em casamento, né? Quem é casado, quem é solteiro, quem não quer casar, quem quer casar. Esse é um assunto que está sempre em pauta, não é? Só que pouca gente para pensar mais profundamente sobre as questões relacionadas ao casamento. E o casamento que eu digo num horizonte maior, mais amplo, lato sensu, né? Qualquer modo de vida a dois, vamos dizer aqui. A gente reflete pouco sobre isso. E, como a gente já comentou, eu tenho mania de estudar, né? E eu estudo várias coisas, né? Só que num determinado momento da minha vida, porque aí vale ressaltar a minha primeira característica que você falou quando me apresentou, que eu sou casada e sou mãe, né? Essas experiências eu acho que me autorizam tanto quanto a formação acadêmica para falar sobre esse assunto. Porque não adianta a gente falar em teoria só, né? A gente tem que passar pelo filtro da experiência, não é? Exatamente. E eu gosto de dizer porque eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas em março eu tive na Finlândia num congresso sobre história das experiências, né? Então já tem algum tempo que eu estou interessada na coisa da experiência. Mas aí você vai me perguntar, tá bom, o que é experiência? Não, a gente fala, todo mundo não define, né? Eu gosto muito de uma ideia de que a experiência acontece quando a mente encontra o mundo e ilumina a alma. Então, essa experiência de mãe, essa experiência de mulher casada, eu acho que me iluminou a alma na medida suficiente para eu ter interesse em colocar no papel tanta coisa que eu já tinha estudado sobre o assunto, né? Agora, muito do que eu estudei também é aquela história de agradecer as pessoas que nos cercam, né? Eu devo muito também a queridas alunas que eu tive, tanto na PUC quanto na Estácio, cujas teses ou trabalhos finais eu pude orientar, que relacionavam de alguma maneira a questão do equilíbrio entre carreira e vida pessoal, né? Trabalho e família. Então, orientando o trabalho dessas mulheres maravilhosas, eu espero que algumas estejam aqui, eu estou morrendo de saudade de vocês, tantas que eu não vejo há tantos anos. Quando eu me deparei, eu tinha tanto material sobre esse assunto, né? Eu falei assim,
tente juntar, né? E eu devo isso a uma outra, na época era uma menina, hoje é uma mulher, minha filha Mariana, que me desafiou, né? Isso eu conto no livro, né? Mariana tinha 12 anos e, como todo filho reclama quando a mãe ou o pai não dá a atenção que eles querem, né? Eles reclamam. Para que você estuda tanto? Você passa o dia inteiro lendo. Se pelo menos você compartilhasse isso com os outros, ok, vamos compartilhar então. E eu, como sempre fui meio nerd, né? Qual o melhor jeito de compartilhar? Escrevendo. Então eu escrevi esse livro. Maravilha. Márcia, e aí o que eu achei interessante do seu livro? Você falou sobre experiência. Achei lindo, achei tão poética essa frase aí que você falou, que ilumina a alma, né? A experiência. E o que eu acho interessante é que, com o passar dos anos, as sociedades mudam. A gente já passou por movimento feminista, pela entrada da mulher no mercado de trabalho. O casamento já ficou fora de moda, não sei nem se está na moda hoje. Você vai até me contar também, eu sei que você tem dados, mas as pessoas continuam querendo casar. E isso também eu achei interessante, você pesquisar o porquê disso. E você colocou isso aqui no livro, que eu acho que também daí que veio o que eu acho interessante. Por que eu acho bacana as pessoas lerem o livro? Porque às vezes você fala, eu vou casar e tal, porque também você está meio na maré, né? Tá o rebanho, não, todo mundo, não, eu quero casar, quero ter filho, quero isso, quero aquilo. Quando você pensa de uma forma, ou então, não quero casar, não vou por aí, mas a palavra casamento está inserida em todas as situações. E aí, quando você estuda o porquê do casamento, o que tem por trás, por que as pessoas continuam casando, mesmo com o passar dos séculos, você estudou até como é que eram os relacionamentos na pré-história. E isso que eu acho legal, porque a gente até comentou que a gente está fazendo um curso de música juntas, Sim. E quando você sabe o contexto, entende como aquela sinfonia foi composta, por quem, quais os instrumentos, você ouve a música de uma maneira diferente. E isso acontece também com o casamento. Exatamente. Esse eu acho que é o principal diferencial desse livro, tá? Que geralmente, principalmente no Brasil, os livros escritos em português, porque tem muitos que são traduzidos, né? Mas geralmente os que são escritos em português, eles têm uma visão de uma perspectiva só. Tá? São livros bem interessantes, mas trazem um olhar único. Por exemplo, o olhar da psicologia, tá? O olhar da moral, né? O olhar da religião, né? É difícil encontrar um livro, mesmo em outras línguas, inglês, por exemplo, que junte todos esses olhares, né, e faça eles conversar. Isso é o que eu tento fazer nesse livro. Tá? Agora, eu só queria fazer uma observação aqui, né? Porque, como você mesmo falou, esse livro eu trago muitos dados científicos, conhecimentos científicos, tá? Só antes da gente evoluir no assunto, eu não vou perder o seu gancho, não, mas eu só queria destacar que a ciência, por definição, ela é provisória, tá? A verdade científica é até a segunda página, ou seja, até novos estudos, novas pesquisas testarem aquelas hipóteses, ou confirmarem ou refutarem. Se uma determinada hipótese for refutada, começa tudo de novo em cima daquelas novas bases. Para refutar, você tem que ter uma teoria também, né? Porque é assim que a gente vai evoluindo e crescendo. É assim que a gente evolui, assim que a gente cresce, assim que é por isso que é importante saber a história. Porque quando a gente não sabe a história, a gente não aproveita tudo o que os nossos ancestrais, o que as outras pessoas descobriram para a gente. Exatamente. Seria igual assim, a gente não usar uma fórmula matemática, porque a gente não estuda, então não sabe. Aí a outra geração tem que descobrir aquela fórmula novamente. Então, exatamente isso.
Entrou uma pergunta aqui, eu acho que foi o Dionísio. Ele é de Vilaça? Ele está falando assim, beijos, Márcia, você é um talento, sucesso para você. Para ela, Dani. Dani, obrigada. Beijo. Desculpa. Mas então, o que eu quero dizer com isso? Que assim, a ciência é provisória. Então, quer dizer, muita coisa do que eu digo nesse livro hoje, pode ser que amanhã já não seja mais aquilo. Tenham descoberto uma coisa diferente, né? Tanto é que eu já atualizei coisas do livro de 10 anos atrás para agora. Algumas coisas mudam. Então, a gente tem que estar atento para essas mudanças, mas, como você disse, sempre de olho no contexto mais amplo, o contexto histórico, o contexto biológico, o contexto cultural, né? Aliás, nesse sentido, você perguntou, mas casamento eu nem sei se está na moda, né? É importante ressaltar um outro aspecto aqui, que é tanto a cultura quanto a biologia, elas são tendências que se combinam. Elas não determinam o nosso comportamento. O nosso comportamento é uma combinação de razão e de instinto, né? Modulado por nossas escolhas pessoais. Eu acredito que, tirando situações de extrema violência, tá? Todo mundo tem autonomia para agir conforme seu próprio julgamento, né? Então, no fim das contas, a sua vida é o que você escolheu para ela, né? Na verdade, você não escolhe uma única vez, você faz pequenas escolhas, são decisões, microdecisões, todos os dias, a vida toda, né? Então, a sua vida, sua vida familiar, sua carreira, sua vida entre os amigos, o que for, é um padrão, uma combinação de... É a resultante de muitas escolhas, né? E casamento não é diferente disso, né? Mas me conta uma coisa, essa escolha de casar é instintiva ou é racional, cultural? É as duas coisas o tempo todo. Até quando você acha que está fazendo uma escolha puramente do coração, né? Romântica, está apaixonado pela pessoa, nem tanto. Você leva em consideração um monte de aspectos, do tipo, será que dá certo? Né? Será que vai dar certo eu com aquela pessoa? Né? Como é que vai ser? O que eu tenho que abrir mão? Ou o que ela vai ter que abrir mão? Né? Do outro lado, também não é. Você às vezes acha, não, eu escolhi o meu marido, a minha mulher, ou seja lá quem for, puramente, de forma puramente racional. É a melhor pessoa para mim. Não é. Amor à cheiro que você sente, entende? É sempre uma combinação. E aí você falou também da ciência, da biologia. No seu livro, você fala do comportamento dos animais, você fala até dos répteis no seu livro. E o que você aprendeu também, vendo o comportamento dos macacos? Você fala que os chimpanzés agem de uma maneira, os gorilas do outro, mas o que trouxe isso para você de informação? Então, mais do que de informação, eu acho que é mais de percepção. Tipo, é um insight de que não existe um caminho único, né? Que a nossa espécie animal, né? O Homo sapiens sapiens, tem uma série de instintos ou comportamentos que existem porque tem toda essa história natural, né, por trás. Não é à toa que a gente se comporta de determinada forma, tá? Mas que, por mais que a gente traga em si essas tendências, elas não são determinantes para a nossa vida, né? Então, é importante, como você falou, a gente ter o conhecimento, tá? Até para a gente dominar aquilo que não nos interessa, os instintos que não nos interessam. Porque, afinal de contas, o que é a vida civilizada se não é a castração, né? Isso aí que eu acho muito interessante, porque aí falando dos animais, o livro está fresquinho na minha cabeça, eu acabei de ler, gente. E agora eu me lembro qual deles, não sei se é o chimpanzé ou o gorila, mas tem acho que é o chimpanzé, que ele não cuida do filho do outro. Por exemplo, não tem monogamia. Não sei se é o chimpanzé ou o gorila. Eles ficam com todas as fêmeas e os filhos são de todos.
Agora, tem um outro animal que eu acho que é o gorila, que ele mata quando o filho não é dele. Ele mata. Né? Quer dizer, você está falando agora de instinto. É. Esse instinto, não, né? Por Então, o exemplo. que que É isso que a acontece? gente aprende também. Na Vendo. vida civilizada, né, a vida só é civilizada se a gente aprende comportamentos que nos diferenciam dos outros animais, né? Ou seja, Exatamente. se a gente tem uma cultura, né, que nos orienta a como controlar instintos, esse é o caminho para uma vida mais Mais harmônica, com mais qualidade. então, pode. Eu gaguejei um pouco, porque às vezes isso pode parecer conservador demais, sabe? Mas é difícil, quando você estuda a história, principalmente no longo prazo, é difícil você achar defeito no processo civilizatório. É difícil achar que uma comunidade, uma sociedade bem comportada vive pior do que uma mal comportada. Isso pode ser meu ponto de vista, mas você perguntou o que eu aprendi, né? Isso é o meu olhar, é a minha opinião. Eu adoraria saber a sua opinião de todos os leitores, porque eu mostro fatos e situações. Agora, como cada um vai jogar com esses conhecimentos e contra a sua própria experiência, né? Tipo, fazendo contraponto com a sua própria experiência, vai trazer olhares diferentes que eu adoraria saber, né? Então, essa é Uma vez a minha opiniãozinha. eu li uma vez um livro que era de um esportista, agora eu não me lembro exatamente o nome, mas ele estava falando que a palavra disciplina, hoje, ela é associada a uma coisa ruim. E disciplina é uma coisa maravilhosa. Então, inclusive, disciplina é associada às matérias da escola, né? A matemática, a química. Nossa, disciplina é uma coisa ruim. Tem que acordar na hora X e dormir na hora Y. Só que ele estava falando que para uma pessoa ter qualidade de vida, a disciplina é fundamental. E quando você começa a ter disciplina na sua vida, você muda completamente o seu pensamento. E eu acho que isso acontece também com o casamento. O casamento é tão massacrado, fala-se tão mal, até porque é muito difícil se relacionar com o outro. Mas a gente não vive sem o outro. Esse é que é o ponto. A gente tem que fazer concessões. Porque não dá para viver sozinho, não dá para viver isolado. O Né? outro é... Não estou dizendo que todo mundo precisa casar. Né? Até Não. porque demograficamente não dá. Um monte de gente não vai casar. Tá? Infelizmente. Outros por escolha. Mas não dá para viver isolado. Né? Você vai ter amigos, você vai ter família. E toda relação a dois é complicada. Mas se você conhecer as tendências suas e do outro, ou dos outros, te ajuda a ficar melhor por aí, né? Não, exatamente. E quando você... a gente está voltando de novo na história. Mas antes eu queria falar exatamente isso daí, que a gente, o outro, sem o outro a gente não vive. Não estou falando nem de casamento, estou falando de amizade. Exato. De a pessoa que tem uma loja, se não entrar um cliente, você não vai vender. Você não aprende se não tiver o professor para ensinar. Nós, seres humanos, você que está falando aí da ciência, a gente precisa de pai e mãe cuidando da gente, senão a gente não sobrevive. O bebê humano não sobrevive sem um adulto cuidando, né? Mesmo que a mãe falte, tristemente, ou o pai, mas algum adulto cuidando. A gente precisa sempre do outro. E é estranho também, né? Por que a gente não assume isso? Eu falo de comunicação cooperativa, que é tão bom quando a gente assume isso, a gente assume que a gente precisa um do outro para viver melhor. Mas, voltando aqui ao casamento, eu acho que também as pessoas insistem em casar. Eu também até queria te perguntar isso. As pessoas estão casando mais hoje? Estatisticamente, vem num crescendo. Claro, a gente tem que considerar casamento em todos os sentidos, tá? Porque o casamento religioso diminuiu, né?
Agora, o casamento, por exemplo, homoafetivo cresceu à beça, né? A taxa de divórcio mais separação deu uma diminuída. Se você pegar só divórcio, ela cresce, mas se você soma tudo... Enfim, no balanço final, tem uma tendência das pessoas se manterem unidas. Tá? E o que chama atenção também, principalmente nos dados do IBGE, né, eu brinco com outro dia, eu brinquei com uma vizinha minha que é viúva, ela ficou viúva muito cedo, enfim. Então hoje a gente já pode brincar, né? Ela já superou de alguma maneira, né? Mas eu brincando com ela, olha, você sabe que é mais provável, é mais fácil, né, você ficar viúvo do que divorciado. Né? Então, por incrível que pareça, mas isso a gente não fala muito, né? Porque a viuvez tem um certo estigma, né? Tem um certo peso, que as pessoas conversam pouco, né? Não tem muito glamour, né? Falar em divórcio, de alguma maneira, soa progressista, né? Porque eu me divorcio mesmo, enfim. Porque agora o mundo está mais livre, aceita o divórcio. Ok, mas ninguém fala dos pobres, dos viúvos e das viúvas, né? E é uma coisa que acontece com mais frequência, pelo menos no Brasil, né? Em outros países é diferente, tá? Mas aí tem aspectos culturais muito determinantes, tá? Se você pega os países anglo-saxônicos, a taxa de divórcio é bem maior do que no Brasil, tá? Então a gente tem que ter esse olhar dentro do contexto que a gente está estudando. Tá? Eu estou falando de Brasil, então a gente tem que ter cuidado quando olha estatísticas dos Estados Unidos, por exemplo, que vira e mexe está na imprensa, né? Muitas coisas que valem para os Estados Unidos não valem para a gente. Por mais que a gente seja parecido, a gente não é igual. Então, a gente tem que ter esse cuidado na hora de avaliar, né? Aliás, isso é um problemão, porque está acontecendo muita comparação entre Brasil e Estados Unidos, e são dois países bem diferentes. E a gente, às vezes, segue uma corrente que, por lá ser um país que é muito livre, tem muita liberdade e é muito poderoso, e a gente recebe bastante informação, a gente acaba seguindo algumas tendências que não combinam em nada com a nossa cultura. É nesse ponto que o brasileiro precisava conhecer mais sobre o Brasil, sobre a sua história, né? Aí quando a gente começa a estudar Brasil mesmo, a história do Brasil, principalmente história social, história cultural, um monte de coisa passa a fazer sentido, sabe? E aí a gente fica mais crítico. Isso é um ponto que eu gosto também de levantar, que para que a gente quer conhecimento? Entre outras coisas, é para poder pensar criticamente, né? Para poder avaliar essa enxurrada de informação que chega até a gente. Claro, é melhor ter um monte de informação do que não ter informação nenhuma, né? Mas a gente precisa saber analisá-las, avaliá-las, e para isso a gente tem que ter um suporte, a gente tem que ter uma base, né? Sim. E história está entre... Eu acredito que seja uma dessas bases que a gente precisa ter. A gente saber a nossa história, saber os porquês, por que a gente está aqui, quem nós somos. E a gente falou aqui de divórcio, eu acho que um dos motivos que os divórcios acontecem, achei interessante aqui que ela quase fez uma planilha de Excel falando sobre infidelidade. Né? E eu achei isso tão interessante, porque ela falou assim, olha, se a infidelidade acontecer no início do casamento, a possibilidade de tal coisa acontecer é essa. No meio é aquela. Então, deixa eu falar sobre isso. É uma das maiores causas do casamento. Então, eu acho que também são infiéis. Você tabulou aqui cada caso. Mas também porque não sabem a história, não sabem o porquê do casamento. Então, aí tem uma coisa interessante. Em primeiro lugar, não fui eu que inventei essas categorias, essas classificações, tá? Eu só organizei num quadrinho para ficar mais inteligível, tá?
Isso é o psiquiatra americano, não tem muito como fugir, né? Tipo, quem mais publica no mundo é americano mesmo, enfim. Mas foi um dos primeiros a estudarem a questão da infidelidade, isso lá na década de 50, 60, tá? E o estudo dele continua, de certa forma, válido até hoje, porque, na verdade, ele traça tipos, vamos dizer assim, tipos ideais, tá? Claro que é uma média, tipo, ninguém é exatamente aquilo, você não pode dizer, o fulaninho, o Joãozinho vai agir desse jeito porque ele caiu no quadrante tal. Tipo, não é, isso não vale para previsão, tá? Mas vale para entender certo padrão de comportamento. Tá? E milhares, literalmente milhares de pessoas que passaram pelo consultório dele, tá? Ele identificou esse padrão. Tá? É claro que vão existir exceções. Né? Aquilo ali é só uma ideia, né? É um padrão geral para nos ajudar a entender como é que as coisas acontecem. Não é para prever nada, pelo amor de Deus. Tá? Não é para Márcia, pelo que você leu... Gente, daqui a pouco eu vou abrir para perguntas e comentários de vocês. Só vou fazer mais algumas perguntas aqui, e aí eu abro os comentários, porque a gente também quer saber o que vocês estão pensando e as perguntas de vocês. Ô, Márcia, você, pelo que você estudou, o que para você é um bom casamento? É aquele que renova o compromisso, sempre. Porque é como se você tivesse todo dia reafirmando, ok, eu quero estar casado com tal pessoa. Porque é uma escolha, no fim das contas é uma escolha. Tá? E quando você faz essa escolha, você sabe, ou deveria saber, quais as implicações dessa escolha. E por mais que a gente sonhe com casamento romântico e tudo mais, porque é bacana mesmo, né? O Dia dos Namorados estava ontem aí, né? Os restaurantes cheios, todo mundo dando presente. É bonito mesmo. Mas tem um aspecto muito mais prático, mais pragmático, que interfere na vida muitas vezes, não é só do casal, mas dos filhos que vêm, da família estendida também. Então, eu acho que uma palavra-chave para o casamento é compromisso. Esse compromisso tem que ser reafirmado continuamente. Senão, responsabilidade também. Responsabilidade, a palavra é perfeita. É responsabilidade. Né? E depois que as pessoas lerem o seu livro, você acha que o casamento delas pode melhorar? E pode piorar também. Eu só dou os porquês. O que cada um vai fazer com esse conhecimento? Caixa de Pandora, minha querida. Sim, até porque se a pessoa entender que o que ela está passando não tem nada a ver com o casamento, não faz sentido. Porque aí que tá, casamento tem a ver com responsabilidade, com compromisso. Sim. Tá tudo aqui no livro. E aí você fala, peraí, eu acho que eu não estou nem casada, né? Às vezes a pessoa... E para que está nessa situação também? Sim, Tipo, quando a gente fala de um livro desse tipo, né? Porque casamos, dá a impressão que eu estou defendendo o casamento. Tá? Como eu defendo, sim. Tipo, porque eu acho que civilizatoriamente, assim que a gente fala, né? Eu acho que é uma resposta adaptativa do ser humano. Tá? A humanidade não estaria aqui se não fosse algo parecido com o vínculo conjugal. Mas isso não quer dizer que para os casos individuais, nos casos particulares, eu vou dizer, não, vai ter que aguentar casado, ou vai ter... Não, nos casos particulares a gente tem que ter um olhar particular, né? Vou falar para você que quando eu li esse livro, até te falei isso, eu acho que isso aqui, gente, é uma leitura obrigatória para quem quer casar, para quem está... Ou para quem não quer casar também. Para quem... Eu acho que você devia também fazer palestras nos cursos de noivos, porque é o que você estava falando. Quando a gente conhece a história, vamos aprender com quem já passou por isso. Você fala aqui sobre casamento arranjado. E eu nunca tinha visto um lado positivo. Claro que tem lados horríveis, óbvio. É muito melhor a gente ter a liberdade de escolha. Mas eu nunca tinha pensado que também tem um lado positivo, como você está falando aí, né? Tudo tem um lado positivo e negativo.
E eu acho que o caminho é esse, da gente aprender, conhecer, para a gente viver melhor. Gente, a gente começa partindo de um ponto. Por que a gente não pode aprender, né, com os antepassados, com os outros? E a gente Aham. entender de fato que é o casamento. Eu vou abrir as perguntas agora e, gente, só para também encerrar aqui essa parte, quem quiser comprar o livro tem desconto. Quem estiver aqui assistindo a nossa live, você pode entrar no site da Almedina, almedina.com.br, que é a editora, e lá você coloca no cupom Autores40. Você tem um belo desconto. Deixa eu abrir aqui também para as perguntas. Eu recomendo muito. Ativei os comentários, gente. O pessoal está aqui falando ok, obrigada, valeu Vera, a doutora Regiane Pita, pessoal todo que entrou aqui na live, muito obrigada pela presença de vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre o casamento, quiserem perguntar para a Márcia, também fiquem à vontade. Eu aprendi bastante com esse livro. A Ju está falando, peguei meu livro com o cupom, chegou hoje. Ah, que ótimo. Beleza. Eu aprendi muito. E eu acho que é exatamente isso que você falou, Márcia. A gente tem que mudar um pouco o nosso pensamento, isso de que, igual eu estava falando dessa pessoa que disse que disciplina não é uma palavra ruim, casamento. Ah, eu também vi uma outra pessoa falando sobre que muita gente fala assim, tô comemorando meu namorado. Aí essa moça falou assim, eu tô comemorando meu marido. Que, gente, é muito legal ter namorado. Sim. É maravilhoso você namorar. Aliás, você fala também isso aqui no livro, o processo do namoro é muito importante para você chegar ao casamento. Mas o casamento é outro patamar, gente. Aí não valoriza. Aham. A Ju está falando aqui, relacionamento abusivo é o que mais tem. Então, dá a impressão que é o que mais tem, porque é chocante. É para ser chocante mesmo, é horrível. Tá? Mas a maioria é relacionamento bacana. Só que os relacionamentos bacanas não aparecem, não são comentados, porque é o que todos deveriam ser. Agora, isso é mais um motivo para a gente não aceitar o relacionamento abusivo. Não pode. Não pode tolerar essa situação qualquer que seja. E ela falou sobre relacionamento abusivo, e você está falando pelos dados que não é bem assim, né? Que é justamente o oposto. A maioria dos casamentos são de pessoas que querem se dar bem e têm respeito um pelo outro, erram, que é difícil se relacionar. E eu quero falar, o que acontece também, gente, vamos colocar a mão na consciência e, infelizmente, o que as pessoas mais consomem é tragédia. Então, eu sou jornalista, não vou nem colocar aqui a culpa totalmente na imprensa, mas o que vende é jornal, isso, gente, desde décadas atrás, o jornal que vende é o jornal que vende sangue, que vende tragédia. É o que a gente consome. E não vou passar pano aqui para a imprensa, mas infelizmente a gente vive de audiência e muitas vezes, a maioria das vezes, o que dá audiência é a tragédia. Exato. Então é por isso que a gente vê tanta coisa ruim na imprensa, de um modo geral, porque as pessoas preferem consumir esse tipo de conteúdo. E, Márcia, acho que o seu livro pode ajudar a gente a evoluir nesse sentido também. Eu espero que sim. Eu espero que sim, a gente tentar olhar de uma perspectiva mais ampla. E agora, é um pouco, como é que chama? Inescapável. A gente é atraído pela tragédia mesmo, porque a tragédia nos apavora. Né? Isso faz parte da nossa psicologia, gente. É assim, né? Mas a gente tem que ligar essa chavinha e pensar, não, peraí. Até porque, gente, eu como jornalista posso falar isso, o que é notícia é o que é diferente. Exato, O conceito de notícia é o que é raro. Uhum. Então, quando a gente vê alguma coisa sendo noticiada, aquilo é diferente. Sim, sim. Também tem essa questão. E aí a gente tem que parar e pensar.
O que a gente quer, na verdade, aqui, né? Eu acho que todo mundo quer, é um relacionamento normalzinho, que não chame muita atenção, que não dê notícia. Exatamente. E aí tem um outro paradoxo. Falando com uma pessoa tão erudita, até pensei nisso. Tem uma outra contradição, que aí o normal fica ruim. Entediante? Porque e fica todo mundo infeliz. Estou assim viajando muito, Márcia, porque como o que é noticiado é o diferente e tal, também quero ser notícia, também quero aparecer. E aí, de repente, às vezes até a pessoa começa a fazer coisas que ela não está feliz, mas por uma onda. Por isso que é legal a gente se informar. Sim, exatamente. E refletir sobre a informação que a gente recebe. Inclusive a minha, que eu trago para vocês também. Eu peço que vocês avaliem criticamente. Sim, que a gente cresce o tempo inteiro com as críticas. A Ju está falando aqui, muitos vivem um casamento de aparência, infelizmente. A pessoa mostra uma coisa e na verdade é outra. Vivi um relacionamento abusivo e agressão. Ai, graças a Deus que ela falou que aqui hoje ela tem uma pessoa maravilhosa ao lado dela. Graças a Deus. Que bom que você se livrou e que bom que ela percebeu e teve forças para sair disso. A Sônia também está falando que ela é casada com essa família dela maravilhosa há 48 anos. Concordo plenamente sobre manter sempre os acordos e projetos nesse percurso. E a Cláudia Bonecker está falando que o normal fica chato, mas isso não é verdade, não é? A gente não É que deveria aceitar isso, né? a nossa cultura às vezes fica... É isso, é aparência, né? Mas a gente precisa aprender a ver o que é verdade, o que não é. E outra, Márcia, aí nessa hora também acho que entra um pouco do instinto. Estou feliz fazendo isso? É o que faz bem para a gente, né? A gente tem que se colocar em primeiro lugar. Essa relação está fazendo bem para mim? Aliás, é uma coisa interessante. Minha mãe, né? Minha mãe é uma figura maravilhosa. Para quem conhece, é um tipo e tanto, né? Quando eu tinha, sei lá, 12 anos, por aí, estava começando a pensar em namorar, ela falava assim, minha filha, namoro é para fazer bem pra gente. Se não estiver fazendo bem, termina. Isso eu com 12 anos de idade, ela falava isso. E ela fala isso para minha filha, para neta também. E eu acho que é por aí. A gente tem que falar isso para todas as meninas e meninos também. Se a relação não está fazendo bem para você, termina. Procura outro. Não vai ficar traumatizado porque aquela relação não foi boa. Tem outras tantas potencialmente boas do seu lado, né? Continua procurando. Isso é importante, principalmente no namoro, Márcia, e também ter essa firmeza que a sua mãe te passou, que tem que ser uma coisa que seja boa, que você esteja se sentindo bem, que a pessoa esteja te tratando bem, que você esteja se sentindo bem. É tudo muito complexo, porque às vezes também a pessoa está te tratando bem e não presta. Está te tratando bem, mas não está fazendo bem para você. Então a gente tem que saber o que faz bem para a gente. Nem sempre é uma pessoa que nos trata bem, sabe? É autoconhecimento, né? A gente saber o que faz bem pra gente. Sem sombra de dúvida. Autoconhecimento é fundamental para a gente ter bons relacionamentos. A Fabíola estava aqui dizendo como iniciar novos acordos após 15 anos de casamento. Renegociando, sempre. DR, conhece a velha DR? É na DR que a gente que faz os acordos, troca os acordos. E você sabe que também, segredinho, como se falando baixo, os outros não fossem ouvir, né? A DR é um ótimo momento para você saber o quanto a outra pessoa te respeita. Porque DR é uma coisa chata, né? Então, se ela não, ela não quiser DR, se ela fugir da DR, talvez ela não esteja te considerando tanto, né? Aquela pessoa que, ok, eu vou fazer esse sacrifício e vou para aquela DR, já ganhou um pontinho, né? É verdade. E também você falou de acordos, a Sônia também, mas eu acredito que quando vocês falam de acordos, são... Porque às vezes também a pessoa muda, né? Conforme vai evoluindo, vai mudando, mas eu acho que tem algumas coisas que são imutáveis.
valores, por exemplo. Sim. Eu acho que o namoro é uma fase excelente para você ver se a pessoa que está junto com você tem os mesmos valores que Valores. você tem. Uhum. Porque Agora, eu vou fazer uma observação no que você colocou. Dependendo da idade de quem está namorando, se a gente está falando de adolescentes, eu acho que ainda tem chance de mudar esses valores, entendeu? Eu acho que ainda tem chance. Por exemplo, pega um menino que começa a namorar 14 anos, tá? Um menino e uma menina de 14 anos, tá? tá. E eles começam a namorar, e vai que o namoro vai dando certo, e um começa a conviver na família do outro. Tá? E famílias muito diferentes, com valores diferentes. Não estou dizendo que um melhor do que o outro, não. Com aquela convivência, pode acontecer dos valores de um ou do outro e se alterando com a convivência com aquela outra família. Isso pode ser super bacana. Então, eu Pode. também não jogaria fora o primeiro namoradinho, porque aí ele não concorda com tal coisa. Entendeu? Tá. Aqui, né, a gente pode, sei lá, eu tendo a ser tolerante em grande parte das situações, sabe? Eu dou uma segunda chance. Vamos lá, quem sabe, né? Por isso que é fundamental também a maneira como você educa os seus filhos, mas aí também esse é um assunto para outra live. A Gisela está perguntando se tem uma idade preferível para casar. É melhor esperar, resolver a vida antes e casar depois ou entrar na aventura junto? Gisela, eu quero saber o seguinte, quando que você resolve a vida? Você me fala aí. Olha, esse assunto é muito frequente, né? Porque tem essa sensação de que eu preciso resolver minha vida porque aí eu vou casar. Mas é o que você falou, quando é que a vida está resolvida? Ela nunca está resolvida. E muitas vezes é justamente com uma outra pessoa que você vai resolver a sua vida. Então, eu acho que não tem idade ideal, não tem momento ideal, no geral. Pode ter para cada pessoa em particular, mas só ela vai saber dizer isso, né? Ela Eu vai dizer, concordo com você, agora Márcia. está na hora. Concordo. Até, por exemplo, a minha experiência como mãe, eu fui mãe depois dos 40, aí falam assim, é bom ser mãe depois dos 40. Olha, cada pessoa tem a sua idade ideal. Para mim foi maravilhoso. Para outras pessoas é maravilhoso ser mãe com 20. Exato. Você está com filhos aí de 25 anos e os meus filhos têm 13, 11, né? Sim. Então, e tá tudo bem, né? Cada pessoa de um jeito. A Vera Jardim está falando aqui. Tentei manter um casamento por 26 anos. Insistir em algo que não vai mudar é perda total de tempo, não acha? É verdade, só que para ela ou qualquer pessoa saber que aquilo não vai mudar, que é uma perda de tempo, ela tem que se conhecer muito, ela tem que saber o que está acontecendo em volta. Não é fácil. Muitas vezes você fica 30 anos no relacionamento achando que está tudo bem, ou que o normal é aquele mesmo, paciência. É um esforço muito grande que as pessoas têm que fazer para perceber que alguma coisa não está fazendo bem para ela e para poder dar o passo para sair daquilo. Não é fácil, não. A gente não pode ser duro com a gente mesmo, não. Sem sombra de dúvida. Ainda mais a vida tão complicada do jeito que é. Às vezes, para você tomar uma atitude, não é fácil. Mas eu acredito em Deus, né? Não sei se você também acredita, mas eu acho que quando você tem fé, você consegue ir em frente com mais facilidade. É a Sim. minha opinião. A Fabiola está perguntando se tem código de compra do livro. E tem sim, Fabiola. O código é Autores40. Você tem um ótimo desconto. Acho que fica R$ 46 o livro quando você compra com Autores 40. E vale muito a pena. É só entrar lá no www.almedina.com.br. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Ju. O que você acha das pessoas que nem se conhecem direito e já moram juntos no mundo que estamos hoje? Então, isso é uma coisa que eu até trato no livro também, especificamente, tá? Qual é a minha opinião observando esses casos genéricos, tá? Não estou falando de nenhum caso em particular, tá? O que acontece? Quando você, independente do tempo que você conhece a pessoa,
você vai morar junto, mas você assume um compromisso, você não precisa casar, você pode fazer um ritualzinho do tipo, vamos fazer uma festa hoje na nossa casa nova, na nossa casa em comum, vamos convidar os amigos de um lado e do outro e vamos contar para todo mundo que a gente decidiu ir morar junto. Isso, para mim, pelo que eu observei estudando isso, já vale como um casamento. E não faz diferença se foi com 2 meses, se foi com 3 anos, não faz diferença. A diferença está em você, de fato, você e o outro, né? Se comprometerem, assumir o compromisso. E você sabe que é importante quando a gente faz isso mostrando para os outros. Em geral, mas precisa ficar se mostrando? Isso é uma coisa do casal. É diferente. Psicologicamente, o impacto é outro. Quando a gente faz um compromisso só eu com ele, eu com você, você não permite que a sociedade ao seu redor, a sua família, seus amigos, participem daquela situação, tá? Não estou dizendo que isso é ruim ou bom. Mas, se você precisar de ajuda, se aquele casal precisar de ajuda e não chamou, não participou aos demais que eles são um casal, eles não vão ter essa ajuda. Né? E a ajuda pode ser da coisa mais prosaica, do tipo, eu estou precisando de um carro para pegar a geladeira, que eu não tenho como pagar o frete, me empresta seu carro aí para eu colocar a geladeira lá dentro, ou até estou sofrendo, estou no meio de uma relação abusiva, estou apanhando e não tem com quem falar. Entende? Então, é interessante você ter a parte... O casamento não é uma coisa só do casal. Casamento é de um monte de gente que está em volta. Isso quando a gente não está falando de filho, né? Que quando tem filho envolvido, então, é outra coisa. Tem uma frase que fala isso, né? Precisa de uma tribo para criar uma criança. Para criar uma criança. E precisa de uma tribo para manter um casamento. Eu acredito nisso também. Casamento é uma coisa social, não é íntima. Por mais que tenha intimidade e a gente precise dessa intimidade. Lendo o livro, vocês vão entendendo isso que está parecendo paradoxal. Falando assim, parece paradoxal, tá? Mas no livro está bem explicadinho, a gente começa a ver como é que é um jogo, uma dinâmica muito complexa, mas também linda de ver como é que é o coletivo e o pessoal e o individual, como é que essas coisas funcionam juntas. Eu achei muito bacana que você escreveu no seu livro que a família é mais poderosa do que o indivíduo sozinho. Sim. Óbvio. Sim. Por isso que a família é tão importante. É muito mais fácil, estou falando aqui, gente, de famílias funcionais, de pessoas que se amam e querem o bem das outras. Mas é muito mais fácil você crescer num núcleo familiar, com pessoas cuidando de você, com pessoas que querem o seu bem, do que você sozinha, desgarrada. Por exemplo, no mínimo você tem abrigo, você tem comida, você está naquele núcleo. É mais fácil depois, se aquela família tem um negócio, quantas vezes um negócio é passado de pai para filho e fica naquela família, as pessoas ali estão sendo protegidas na família. Por isso também por isso também o casamento continua, por causa da questão da família. E a família, Adriana, não precisa ser de sangue, né? Pode ser uma família de adoção, né? Tipo, a pessoa pode escolher a sua família, pode criar esse vínculo, né? Mas elas são... As amigas que entraram aqui, eu considero minhas irmãs. Então, é um exemplo disso. Sim. Até porque hoje, infelizmente, a gente tem tanta família que não é funcional que, às vezes, até você como adulto, cabe a você pensar que às vezes não é nem o seu marido que está te fazendo bem, às vezes é a família, também tem isso, né? Também tem isso. Que a família acaba intrometendo no casal. Intrometendo para o mal, você quer dizer, né? Você tem que saber o que faz bem para você. Tanto o que vem do seu cônjuge, o que vem do namorado, o que vem da mãe. Às vezes a mãe não faz bem para você. É horrível dizer isso sendo mãe, mas às vezes acontece, né? Então, mas o principal é a gente saber o que faz bem para a gente. A Cláudia acabou de colocar, dura quando a família se mete demais na vida do casal. Então, mas é por isso que é interessante a gente saber toda a história, até para poder lidar com todas essas dificuldades, essas questões,
e poder ter uma qualidade de vida melhor. Porque aí você começa a balizar, tipo, ó, isso aqui não está dando certo para mim, vou para lá. E você começa a identificar os sinais. E outra coisa que eu queria falar com você é que você disse que é importante você anunciar isso, você tornar público, né, o casamento. E também queria saber a sua opinião sobre a importância dos rituais. Então, o ritual, eu adoro rituais, tá? Porque eu acredito que tem uma força arcaica importante nos rituais. É uma memória que não precisa do córtex, entende? Não precisa do raciocínio, não precisa da razão. É uma memória ancestral que a gente tem, né? E as coisas que são guardadas por rituais, antropólogo adora isso, né? Elas têm uma verdade própria, sabe? E que muitas vezes não precisa ser verbalizado. Então, em momentos de fraqueza, muitas vezes, o ritual é o que segura, sabe? Eu sou a favor de rituais. Não precisa ser um ritual já pré-determinado ou um ritual tradicional. Você pode criar o seu ritual, entende? Sim. Então, eu sou muito a favor dos rituais. Crie um ritual, se você não tiver um outro já tradicional. Teve uma vez que eu li um texto de uma pessoa falando que para você, muita gente fala assim, passa muito rápido. Realmente, a vida passa muito rápido, tudo, os meses e tal. E aí ele falou sobre a importância do ritual na nossa vida. É importante você marcar as datas, porque quando você faz isso, a vida passa mais devagar. Por exemplo, quando você comemora o aniversário, você lembra do aniversário, onde você estava no aniversário de 30 anos, de 31. Quanto mais você marca as datas importantes da sua vida, você lembra a data, o ano que você casou, se for o caso, você teve filho, que você entrou na faculdade, quando você se formou, a importância do ritual da formatura é que a gente não está falando de tamanho de festa, não é? Não é isso. Qualquer ritual, qualquer coisa. A Gisela concorda também. Oi? Desculpa. A Gisela também concordou que adorou essa perspectiva sobre os rituais. Até, gente, ritual para dormir, ritual para acordar bem, né? Exato. Ritual ajuda a gente, facilita a vida, entende? Inclusive os pequenos rituais, que ninguém precisa nem saber que a gente tem. Facilita a vida. E facilita, você estava falando da disciplina também, facilita levar a disciplina, né? Manter a disciplina, né? Os pequenos rituais. Né? E, assim, para a gente já ir caminhando para o final, Márcia, eu acho que quando a pessoa lê o livro aqui, ela tem a possibilidade de, através do que os nossos antepassados viveram, melhorar a sua vida. Eu acho isso fundamental. Acho que é a maior mensagem também desse teu livro é a valorização da história, já que você é estudiosa. Aliás, você é estudiosa da história das emoções, não é isso? Exato. Cenas para os próximos capítulos. O seu doutorado agora é sobre história das emoções. E é isso, você aprender com os... Gente, e aí você formar também a sua própria opinião. Sim, exatamente. Adriana, já que a gente está aqui nos últimos minutinhos, eu queria primeiro agradecer a você pelo convite maravilhoso para estar aqui batendo esse papo, né? E um agradecimento super, super especial a todo mundo que está nessa live hoje. De fato, é um carinho muito grande que eu sinto com vocês aqui. Eu espero que vocês gostem muito da leitura e gostaria muito de ouvir o retorno também. Muitíssimo obrigada. Eu também quero agradecer muito. Para mim foi um enorme prazer te entrevistar. Foi maravilhoso ler esse livro. Depois dele, eu passei a ver também o meu casamento sobre uma outra perspectiva e valorizar também o que a gente tem. A gente falou de muitas coisas ruins, mas às vezes também a gente tem que agradecer que a gente chegou até aqui. E a Fabíola estava falando maravilhosa. Estava ansiosa por essa live. Obrigada, Fabíola. Que bom que você gostou.
a Shellen. Obrigada, Sônia, também pelo carinho. E é isso, gente. Vamos crescer, né, com a nossa história. Nada, aliás, nada de síndrome de vira-lata, porque também quando a gente conhece a nossa história, Sim. a nossa autoestima melhora, a gente aprende a se valorizar. Também esse é um grande segredo do casamento. Exatamente. Autoestima Autoestima. é muito importante nessas horas. E autoconhecimento. Obrigada, Márcia, e obrigada por todos que estiveram aqui com a gente. Vou deixar a live no Instagram e vou deixar também na descrição da live o cupom para vocês comprarem o livro, que vale muito a pena. Darem de presente. Dá de também, presente. Isso que eu ia falar. Aproveitem, dê de presente para aquelas amigas, para aqueles amigos que você sente que está precisando de uma ajudinha. Dá o livro para eles. Gente, vamos aprender a valorizar o que você tem também do seu lado, que às vezes, muitas vezes, você tem uma pessoa muito especial do seu lado e você não está olhando para ela, não está valorizando o que você tem do seu lado. Porque até o que uma pessoa escreveu aqui, muita coisa que a gente vê não é real, não é de verdade. A gente hoje vive nesse mundo ilusório das lives, das imagens. Filtros. Né? Dos filtros. A gente está usando filtro, por exemplo, para também trazer uma imagem melhor para você. Mas é isso, vamos tirar o filtro, ver a realidade, ver quem está do seu lado e valorizar essa pessoa. E se a pessoa também não estiver tão boa assim, colocar a mão na consciência, saber também o que você está fazendo. Exato. É isso aí. Vamos crescer juntos. Beijo. Obrigada, Marta. A todos. Obrigada, gente. Tudo de bom para vocês e uma ótima noite. Até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau.